Bora, meus amigos. Cara, eu já falei com um monte de empreendedores nesse fórum, no terceiro dia. E vem agora essa pessoa que eu vou te falar que é mais que responsabilidade, é um jornalista da Globo News. Olha a responsa que eu tô aqui com essa pessoa, essa profissional que todo mundo conhece. Natuza Neri, obrigado, viu, por estar Eu aqui que comigo. agradeço, E vim aqui obrigada. como jornalista fazer essa entrevista é muita responsa. Você é uma pessoa que fala sobre política, né, lá no canal. Como é que tá esse cenário hoje aí? Que a gente tá numa transição doida, né? Desaquecimento de mercado, todo mundo inseguro, se faz investimento, não faz, espera virar o ano. O que tá o mercado aí? Estamos nessa confusão. O que a gente tem de projeção, né, para 2023? Bom, em primeiro lugar, como acontece em todo governo de transição, há uma confusão na largada e depois as coisas começam a se assentar. Então, qual era o cenário pós-eleição? O governo, o governo muito afastado da discussão da transição, o presidente da República ficou por muitos dias, quase 20 dias, dentro do Palácio do Alvorada sem sair, muito deprimido com o resultado, não aceitava o resultado, não ele achava de fato que ele ia ganhar, então ficou muito baqueado em razão da derrota. E aí, eis que chega no sumiço de Bolsonaro o governo de transição, coordenado pelo Geraldo Alckmin, candidato a vice, portanto, vice-presidente eleito. O ponto central, há três discussões muito importantes na transição agora. Quem vai ser o ministro da Economia do governo Lula? Quem vai ser o ministro da Defesa do governo Lula e qual vai ser a política fiscal do governo Lula. Lembrando que, durante todo o período de eleição, tanto Bolsonaro quanto Lula venderam para a população ampliação de gastos, porque ambos defendiam, e aí não era só Lula, era Lula e Bolsonaro, um aumento do Bolsa Família e, portanto, um gasto maior com programa social. O que o Lula está fazendo nesse momento é tentar viabilizar no Congresso uma emenda à Constituição, portanto, alterar a Constituição, para fazer com que esses gastos sociais que não estavam previstos no orçamento do ano que vem, Bolsonaro não previu, a ampliação de 400 para 600 reais do hoje Auxílio Brasil, amanhã Bolsa Família de novo. Só troca o nome, né? Só troca o nome. Sobre o ministro da Fazenda, não há nenhuma possibilidade de não ser Fernando Haddad, candidato a governo agora em São Paulo, que foi derrotado, foi prefeito, foi ministro da Educação. No caso da discussão fiscal, o governo de transição está defendendo o seguinte: não se avexem, porque a gente vai prever esses gastos, mas nós vamos apresentar uma política fiscal lá na frente que pare de pé, ou com furo no teto, ou sem o teto. Lembrando que Lula criticou o teto de gastos durante a Campanha, campanha, né? justamente porque ele não permitia nenhuma mobilidade para aumento de gasto social. É incrível, né? Que a gente está aqui num programa de empreendedorismo e não esperava vir o pessoal falar sobre política. Eu sou um cara que fico muito aquém da política, não me posiciono nas minhas redes sociais e às vezes escuto uma coisa ou outra ali. Mas é algo até que eu preciso melhorar. Eu acho que não só eu, mas vários empreendedores, quando fala que é coisa de política, não preciso saber disso, mas é muito importante, né? Você buscar esse conhecimento de política. E aí vem na minha curiosidade. Você fala com tanta tranquilidade, falando sobre esse assunto da política. Como é que veio aí lá no passado a sua vontade de ir para esse lado? Aconteceu ou foi algo que realmente já surgiu dentro do seu DNA, né, Natuza? Não estava nada no meu DNA. Eu queria ser arquiteta quando era adolescente. Depois fiz uma primeira faculdade que eu não terminei de desenho industrial, ou seja, nem arquiteta viria a ser. E aí, um belo dia, eu fui num plantão, numa emissora de TV, com o namorado da minha prima. E eu fiquei encantada com aquilo, com aquela correria, aquela agitação. Mas ele trabalhava na área de produção. Eu falei, puxa, eu acho que eu quero fazer isso. Não quero fazer desenho industrial, não. E aí ele disse: bom, se você for fazer, não faz rádio, TV e cinema, não, que foi o que eu fiz, faz jornalismo que é mais amplo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Anos depois, eu me mudo para Brasília, porque ia me casar. E aí, quando eu mudei para Brasília, eu falei, bom, já que eu estou mudando de vida, de status civil, por que não mudar de universidade? Aí foi quando eu fui fazer jornalismo. Mas eu não queria fazer política, eu queria cobrir economia. Eu entrei no jornalismo para cobrir economia, mas acabou que a política me laçou, Te puxou. me puxou e aqui eu tô. Você já entrou na Globo ou foi também ter uma jornada
Porque entrar na Globo não é fácil, né? É um time muito Não. seleto ali. Eu comecei como estagiária na Reuters, que é uma agência internacional britânica, cobrindo Brasília. Mas aí eu cobria agronegócio e política econômica. Aí nas férias de uma colega, eu fui jogada no Congresso Nacional, detestei. Eu falei, nossa, essa não é uma cobertura exata. Cada hora a coisa é de um jeito. Uma hora dizem isso e vira aquilo. O céu nem sempre é azul. Quando tá sol, pode estar roxo, pode estar rosa. E aí, no primeiro momento, eu não gostei. Mas aí, depois, 2 meses de cobertura de política, eu fiquei completamente apaixonada. Aí, de lá, fiquei mais um tempo. Depois, eu fui embora do Brasil, fui para Nova York, fiquei 3 meses num sabático, voltei, fui para a Folha de São Paulo. E aí, fiquei na Folha de São Paulo até 2016. Em 2016, a Globo News me chamou. E aí hoje eu apresentei a Central das Eleições, que foi a cobertura das eleições pelo canal, pela Globo News. Apresento um podcast chamado O Assunto, Nossa, já que não é escutei. só sobre política, é Sim. sobre o assunto do momento. A gente fala, essa semana a gente falou, por exemplo, de armas até as mulheres iranianas que iniciaram atos no Irã, mas falamos muito de política, afinal de contas eu não posso fugir à Não luta, pode né? fugir, né? Mas aí como é hoje você tá lá na bancada, né? Com essa sendo referência, né? Num canal tão bacana que é a Globo News. Como que são as buscas? Eu fico imaginando, você tem que estar toda hora constante conhecimento, buscando informação para estar tão uma autoridade ali, passando realmente uma credibilidade para as pessoas que estão te assistindo. Como é que são essas referências também de você estar consultando totalmente ali? Então, eu leio 4 jornais por dia. Eu acordo já lendo jornal. Quando você já é acordada com uma bomba, uma notícia importante, aí não dá para ler os jornais, você tem que direto ligar para as fontes. Então, eu acordo, leio os 4 jornais, enquanto eu tomo café. Terminou de ler jornal, eu começo a disparar o WhatsApp para as minhas fontes, que são ministros de Estado, que são parlamentares, que são integrantes agora do governo de transição, que são ministros do Supremo, que são delegados da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público. Então, um repórter de política, ele não fala só com político, Sim. ele precisa falar com os poderes. E aí eu vou tirando daquelas conversas novidades, ou que ajudam a explicar um determinado evento ou um determinado fato, porque essa é a minha função, eu sou analista de economia, ou algo que ninguém viu, é um fato novo e que, portanto, eu uso aquele fato, depois de checar se a informação procede ou não, eu uso para informar os nossos assinantes. Poxa, você foi falando aí, eu fiquei pensando. Ela tem o contato de todo mundo. Como é que é esse contato? Será que não tem também a pessoa que manda aquela informação, vamos dizer assim, numa maldade que talvez realmente não era a verdade? Essa busca pela verdade, como é que funciona isso nessas fontes tão seguras e que às vezes não é tão segura, É né? o que a gente chama no jornalismo de peixe podre. Tem muita fonte que tenta mandar peixe podre, mas essa fonte só vai falar comigo uma vez. Ela só que eu tenho um escudo, eu tenho uma blindagem contra esse tipo de. Firewall aí, vamos Eu dizer. tenho firewall. Meu firewall é checagem. Então, uma informação não é de uma pessoa, a informação é de quem tem acesso a ela. Então, alguém me vende uma informação às 10 horas da manhã, eu falo com essa pessoa até às 10h10, às 10h11 eu tô ligando para outra fonte para saber se aquilo bate. Às vezes eu tenho que falar com 5, 6 fontes para saber se aquela informação é verdade. Como tem muita rivalidade na política, muitas vezes um político solta uma informação que é para atingir o Oponente, né? seu oponente. Então, eu, como jornalista, tenho que ser responsável com isso. Eu não posso ser meio. Não tem emoção, não tem emocional ali envolvido, não tem, Não, tem que ser neutra e estar focada nessa verdade, né? tem. Eu já, por exemplo, um ministro que eu falava quase todos os dias, porque tem fontes que você fala quase todos os dias e fontes que você fala mais esporadicamente. Ele era do governo Temer e eu descobri que ele estava tentando emplacar um empreendimento, que ele tinha interesses privados, não tinha nada com o público, uma obra que estava embargada pelo IFAM. E aí eu dei a matéria e ele foi demitido, ele precisou pedir demissão.
Então, não E a existe. pressão? Porque aí você tinha ali a relação, né? É um desafio para você, né? Não é um desafio, porque A fonte também a entende. fonte sabe. Ela sabe que o jornalista não é amigo dela, embora ela possa ter uma boa relação com o jornalista. Entende? Então, as minhas fontes sabem. Não tem. Eu falo com elas, mas se elas fizerem alguma coisa errada e eu descobrir, eu vou dar a É o informação. profissionalismo, né? Não existe, é como você disse, não é essa amizade para você poder. Não, essa aqui eu vou barganhar, não Não, vou não tem passar. amizade. Não, e não pode ter. Se tiver amizade, essa amizade fizer com que você proteja uma fonte, não é Acabou. Não é jornalismo, é jornalismo. outra coisa. Show de bola. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei aqui que você possa passar, que queira passar para a audiência, do seu trabalho também? Eu sou muito curioso, né? Principalmente nessa área do jornalismo, que eu tô aqui, que eu não sou jornalista, e tô toda hora evoluindo, escavando essas informações. Você falou uma coisa sobre política, que você é mais alheio à política. E acho que esse é um ponto importante. Quando a gente não se apodera da política, a política se apodera de nós. Então, se você não for um observador atento da política, você corre o risco de ser dragado por ela, da política decidir por você o que você não gostaria que ela decidisse, ou que decidisse de uma maneira diferente. Total. Então, acho que essa polarização que o Brasil passou talvez tenha nos ensinado alguma coisa. Você não precisa necessariamente ter lado, mas você precisa saber o que, que os lados estão dizendo. Porque se você não souber, você acaba correndo o risco de votar errado, por exemplo, Deixar outro para decidir, né? e deixar outro para Teve, eu decidir. acho que, foi o quê? 30%, né, de pessoas que votaram branco, não foi mais ou menos isso? O voto Nulo, né? nulo é, mas não foi mais alto do que normalmente é. Essa Fato. foi uma eleição diferente, uma eleição de muito engajamento. Como toda eleição muito dividida, e essa foi a maior de todas desde a redemocratização, a divisão provoca engajamento. Então foi uma eleição muito, muito engajada e muito acirrada, como a gente viu, por uma diferença pequena de votos entre Lula e Bolsonaro. Uma pergunta piscininha fria, viu? Para você, Natuza. A gente escuta tanto aí, principalmente o lado do Bolsonaro, falando sobre as urnas são erradas, aquela coisa que pode comprar, que pode burlar. Você acredita que isso existe mesmo? Ou não existe a história de burlar urna Eu tenho eletrônica? certeza que o Bolsonaro não acredita nisso. Absoluta. Por uma razão muito simples. Ele foi eleito por essas mesmas urnas durante a vida inteira. Os filhos dele, a família dele que entrou na política depois dele, foi eleita por essas mesmas urnas. O Bolsonaro fez isso para fazer um seguro para o caso dele perder a eleição, O para ver se desconforto, né, colava. também, né, das Mas não pessoas. colou, né? É. O próximo presidente vai ser diplomado no dia 12, vai ser empossado no dia 1º, e essa tese, quem acredita é o pessoal que. Bacana por forma de você ter respondido isso. Essa polarização, será que acaba, hein? Ou ela vai ficar aí perpetuando aí para os pros nossos filhos, as gerações aí, pelo amor de Deus, confusão. A família, o grupo da família dá vontade de sair, porque você vê tio brigando com o sobrinho, não dá só É, isso, confusão. isso é muito triste, né? Porque a divisão política sempre existiu, essa polarização sempre teve, né? Um candidato de esquerda e um candidato que representasse a direita. Isso teve desde a redemocratização. Então, a polarização não é uma novidade. O ódio é uma novidade, né? E aí as pessoas, eu espero muito que as pessoas continuem divergindo na política, porque isso é bom, Isso. né? Um governo eleito precisa de uma oposição forte, seja essa posição de direita ou de esquerda. O que teve no processo foi uma extrema direita que aí embolou tudo. E essa extrema direita trouxe um forte componente de ódio. Por isso que as famílias ficaram apartadas. Eu espero que ao longo dos próximos anos os irmãos voltem a conversar, as mães voltem a falar com as suas irmãs, os filhos continuem falando com seus pais e que eles entendam que divergir pode. O que não pode é excluir. Não Tem que vale a ouvir. pena, né? Não vale a Perder pena. o laço da família não vale a pena. Até porque os políticos passam e a gente fica. Ah, menino, que bacana, viu? Teve gente passando ali, passou. A gente tem o super chat, como no YouTube.
das pessoas que passam e escutam e falam assim, faz essa pergunta. Então, a última pergunta aqui do pessoal que está passando no evento, a história de como funciona esses vazamentos de notícias, né? Tem uns vazamentos aí que, como é que funciona, né, no jornalismo? Como que funciona essa questão? O fogo amigo, né, que é como ele está falando O ali. fogo amigo, não sei se eu, não sei se eu entendo exatamente o que a pessoa Quer passar, né? quer perguntar. Na política, o fogo amigo ele é uma constante. Constante. É, porque quando você fala em política, você fala, por exemplo, numa formação de governo. Você vai formar o governo e aí tem 5 candidatos para um ministério. E aí o presidente vai escolher aquele que ele entende que é o melhor, o nome mais adequado, por diferentes razões. Um presidente pode escolher um nome mais adequado porque ele vem de um partido forte que tem voto no Congresso e vai facilitar a vida dele para aprovar projetos. Ele pode escolher um nome porque ele tem mais confiança naquele nome. Ele pode escolher um nome porque tecnicamente aquele nome é melhor, mesmo que haja pessoas mais próximas a ele como candidatas ou na bolsa de apostas. Mas quando há um governo sendo formado, sempre há um feliz e vários insatisfeitos. Show de bola. Obrigado, Natuza, pelo Obrigada. bate-papo. Foi muito bacana. Gostou desse conteúdo? Eu sempre falo agora, ainda mais quando eu falar com uma pessoa da política, eu sempre falo isso. Olha, cheio de gente brigando nos grupos da família, pós de política. Joga um conteúdo desse aqui, ó, que é esclarecedor. Agora sim esclarecedor, né? Porque eu sempre trago o empreendedorismo, a gente traz a pessoa específica para resolver esse problema de confusão familiar aí. E não tem negócio que dê certo no meio da confusão. É melhor que todo mundo vá, reme para o mesmo lugar para que fique melhor também para os Volte à negócios. harmonia, né? É. Isso aí. Ó, vai vir mais gente top aí. Estamos no 3º dia. Tá passando todos os palestrantes por aqui. Conto com você para aumentar a audiência do canal, que é genuinamente de coração. De graça. Não cobro nada por isso aqui. Valeu, um abraço. Obrigado, Natuza. Obrigada, Bé.